do pH dos alimentos. Portanto, os alimentos têm um determinado pH que pode ir de um pH ácido a um pH mais alcalino. No pH mais alcalino nós temos os legumes, temos as verduras, temos as frutas. E este pH pode variar entre 8 a 10, conforme a fruta, conforme a verdura. No pH de 7 temos, por exemplo, a água, que deveria ter um pH de 7, e temos, por exemplo, o azeite. E daqui para baixo vamos ter um pH ácido. Temos o pH mais ácido de todos, que é o pH dos refrigerantes, que tem cerca de 2 a 3 de pH. E o vinho, o açúcar tem um pH de 2,3 e os refrigerantes realmente têm um pH de 2,3, ou seja, isto é altamente ácido. Depois vamos ter, por exemplo, a carne, ou os gelados, ou os bolos, os queijos têm um pH de 4, o arroz e o frango, por exemplo, o pão, o trigo, já vão ter um pH de 5 e, por exemplo, o peixe, os ovos e algumas bebidas vegetais têm o pH de 6. Então, isto é muito importante, porque a nutrição é de facto o aspecto, digamos, o fator de risco modificável mais importante. E as escolhas dietéticas podem de facto afetar a nossa saúde e podem afetar o risco de cancro. Volto a relembrar que as dietas em alto conteúdo de gorduras ou as dietas com um excesso de calorias causam desbiose, stress oxidativo, excesso de peso, que vai levar à inflamação, que por si só é um trigger do cancro. Então, a inflamação crónica, a nossa dieta, o estilo de vida que nós vivemos, leva-nos a uma via metabólica pró-inflamatória que vai aumentar estas tais moléculas inflamatórias que se chamam citoquinas, interleucinas. Elas próprias vão levar a uma inflamação tecidular e crónica que pode induzir um cancro. Sem dúvida que a dieta saudável, sem alimentos inflamatórios e os comportamentos, digamos, os comportamentos de saúde que nós podemos ter, os nossos hábitos de vida mais saudáveis, podem prevenir cerca de 40% dos cancros. Então, relembro que um alto consumo de comida orgânica está associado com um baixo risco de cancro. Isto é um artigo que saiu numa revista muito importante dos Estados Unidos, que se chama JAMA, Journal of American Medicine, que mostrava, chamava-se mesmo a associação, o estudo chamava-se Associação da Frequência de Comida Orgânica e Risco de Cancro. Então significa que determinados tipos de comida vão ter um efeito protetor. Temos, por exemplo, sem dúvida que algumas dietas vegetarianas podem ter um risco de incidência no global de cancro até menos 8%. Então, digamos que as comidas com mais vegetais, exatamente porque são uma fonte de substâncias chamadas fitoquímicos, podem nos ajudar a proteger as células do corpo de lesões que podem levar ao cancro. Portanto, quando nós baseamos a nossa dieta básica à volta de vegetais, de frutas, de cereais integrais e de leguminosas, que contêm fibras e outros fitoquímicos, realmente podemos reduzir o nosso risco de cancro até cerca de 40%. E sem dúvida que aquilo que se chamava a dieta mediterrânica é um dos padrões dietéticos mundiais mais saudáveis, combinando nutrientes antioxidantes e anti-inflamatórios e, neste caso, além do exercício físico, além da dieta, este é um estilo de vida que é recomendado e que tem redução no cancro. Agora vamos falar sobre o leite, os produtos lácteos. E, portanto, existem inúmeras razões para retirarmos os produtos lácteos da nossa alimentação. Como, por exemplo, a caseína no leite de vaca é o promotor cancerígeno mais importante que já foi descoberto.
as hormonas de crescimento que vêm no leite de vaca ou que estão nos lácteos podem promover acne, eczema e psoríase. Os lácteos estão relacionados com algumas doenças crónicas, nomeadamente a osteoporose, a doença cardiovascular, a diabetes. O cálcio do leite é muito pouco absorvido em relação com o cálcio de origem vegetal. A lactose não é digerida apropriadamente, deixando as pessoas com fermentação intestinal, com gases, com inchaço e infartamento. Relembramos que é sempre uma frase que eu gosto muito de dizer: não somos filhos da vaca, ainda que possamos achar que as nossas mães eram vacas, mas na realidade nós não devemos beber beber o leite de uma espécie que não é a nossa. O leite, os lácteos de uma forma geral, fazem com que a perda de peso seja mais difícil, exatamente por o alto conteúdo em gordura e pela inflamação crónica que promovem, e existem outras alternativas vegetais muito mais interessantes. Também relembrar que o queijo tem um certo efeito opioide e por isso é que é altamente aditivo. Bom, mas a pergunta é: existe alguma ligação entre laticínios e cancro? Podemos falar disto assim tão pormenorizadamente? Segundo dados de 2008, a incidência de cancro da mama nas mulheres da China é 21 por 100 mil. Na América, 76 por 100 mil, na Austrália, 84 por 100 mil e no Reino Unido, 90 por 100 mil. E muito interessante que na França, que é um país muito famoso pelo seu amor pelo queijo, manteiga e natas, é de 99,7%. Portanto, aquela mensagem que nos transmitem de que nós vamos ter uma deficiência em cálcio se não bebermos leite, podemos dizer que seja uma jogada comercial, porque de facto os laticínios são um negócio. Sabemos que hoje em dia os fatores financeiros comandam a grande parte de tudo o que é recomendado e, portanto, nós sabemos que se comermos feijões, se comermos frutos secos, sementes, verduras, temos o equilíbrio certo entre cálcio e magnésio e, portanto, não precisamos de laticínio na nossa alimentação. E em relação à carne e o cancro, quão forte hoje é evidente de consumo de carne e risco de doenças como o cancro, doenças neoplásicas. Sabemos que as carnes processadas foram classificadas como carcinogénios do grupo 1, ou seja, o salame, as salsichas, o bacon são considerados pelo Instituto Cancer Research nos UK, portanto no Reino Unido, como carcinogénios do grupo 1, significa que causa cancro. Existe uma evidência científica de que o bacon, a salsicha, os hot dogs, o salame, a mortadela, estas carnes processadas causam o cancro. E depois, as carnes vermelhas de bife, de vaca, de porco e de ovelha são consideradas carcinogénios grupo 2, ou seja, provavelmente causam cancro. Então isto é muito importante, porque significa que isto já não é só um conselho esotérico, mas é um conselho vindo de um Instituto Nacional de Investigação em Cancro e que nos diz exatamente que nós não deveríamos comer carne processada, que é o que chamamos de salames e mortadelas e chouriços e bacon e salsichas, e carnes vermelhas de porco e de vaca e de ovelha. Portanto, a evidência científica na carne processada e no cancro está claramente demonstrada e, portanto, os dados demonstram que não existe nenhuma possibilidade de nós ingerirmos este tipo de alimentos sem que tenhamos um risco associado de aumento
incidência do cancro.